Hoje vamos falar sobre três leis espirituais. E eu começo explicando o que é uma lei espiritual. Não é uma regra de vida que Deus nos deu e que nós precisamos obedecer. Por exemplo, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento. Lei espiritual é uma coisa diferente. Lei espiritual é uma lei que regula a nossa relação com o mundo espiritual. A lei da gravidade nos diz como nós somos atraídos pela Terra. E se subirmos num lugar alto e pularmos lá de cima, a gente vai se machucar. Da mesma forma, a lei espiritual explica como o nosso relacionamento com o mundo espiritual se dá em diferentes aspectos. Portanto, existem muitas leis espirituais e hoje nós vamos falar sobre três delas. Não estou dizendo que são as três mais importantes, mas talvez eu poderia dizer que são as três mais conhecidas. E a primeira lei espiritual é muito citada em conversas, em pregações, etc. É a chamada lei da semeadura. Eu vou ler o texto de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Então a Bíblia é clara: você colhe aquilo que você semeou. Se você for uma pessoa que sair pela sua vida semeando problemas, semeando coisas erradas, você irá colher exatamente esses frutos. Você vai colher uma série de problemas, uma série de dificuldades. Se você sair pela vida semeando amor, semeando tolerância, ajudando o próximo, você colherá os frutos desse trabalho. E isso faz todo sentido, porque nós, seres humanos, somos fruto das nossas escolhas. E as nossas escolhas definem a nossa história de vida. Nós escolhemos ir pela direita e não escolhemos ir pela esquerda. Quando fazemos escolhas certas, colhemos bons resultados. Quando fazemos escolhas erradas, colhemos maus resultados. E assim é com todo mundo. A Bíblia tem vários exemplos disso. Vamos dar três deles. Jacó traiu Esaú, que era o irmão gêmeo dele, e era o primogênito, e Jacó traiu Esaú para ficar com a bênção que o pai tinha para dar. Ele se fingiu do irmão, o pai estava praticamente cego, e Jacó roubou a bênção do irmão. Como consequência, ele plantou um problema com o irmão, ele traiu o irmão, ele criou uma dificuldade. Como consequência, ele teve que fugir da ira do irmão e foi parar na terra do seu tio, onde ele acabou se casando com duas irmãs, Lia e Raquel. E foi, por sua vez, traído pelo seu tio. Ele teve que fugir do local onde ele tinha controle da situação, foi parar numa terra estranha, e lá o tio o traiu, digamos, até abusou dele. Ele plantou traição e colheu traição. A história de Sansão está lá no livro de Juízes, no Velho Testamento. Esse livro conta a história dos diferentes líderes que Israel teve depois de Josué. Eles não eram reis, os reis vêm depois. Então, esses líderes eram escolhidos por Deus e lideravam o povo de Israel em diferentes momentos que são descritos por aquele livro. Um deles é Sansão, que era um homem com uma força extraordinária, era capaz de vencer dezenas de inimigos numa briga. E Sansão tinha que obedecer certas coisas que Deus estabeleceu para ele, e ele não queria, entre as quais ele precisava se contentar com as mulheres do povo de Israel, ele não podia buscar mulheres fora do povo de Israel, e foi exatamente isso que ele fez. Ele fez uma escolha errada e acabou traído por uma dessas mulheres, Dalila, e foi preso e entregue nas mãos dos seus inimigos, e morre de uma forma trágica. Sansão plantou desobediência e colheu resultados muito ruins. Agora, um exemplo bom. Zaqueu era um coletor de impostos, era um judeu que explorava os seus irmãos judeus, cobrando além do que deveria, repassando dinheiro para os dominadores romanos, etc. E esse homem corrupto conheceu Jesus e se converteu. E, ao se converter, prometeu devolver o que tinha tomado indevidamente, explorando os seus irmãos judeus. Esse relato está contido no Novo Testamento e é um relato impressionante. Mostra como um homem pode mudar completamente seus caminhos por causa da conversão, por aceitar Jesus como seu Salvador. Zaqueu fez a escolha certa, plantou arrependimento, plantou sua fé em Jesus e colheu salvação. Agora, você precisa entender uma coisa muito importante a respeito da lei da semeadura. Se você plantar uma determinada coisa, é aquilo que você vai colher.
mas nem tudo o que você colhe foi plantado por você. Ou seja, a recíproca da lei da semeadura não é verdade, não é uma lei espiritual. Você colhe aquilo que você planta, mas nem tudo o que você colhe foi algo que você plantou. Isso é fácil de ver. Ninguém escolhe os pais que tem. Ninguém escolhe o local em que nasce, ninguém escolhe a cor da pele, ninguém escolhe beleza, ninguém escolhe ter força ou não ter força, ter inteligência ou não ter inteligência. São coisas que nós recebemos e influem na nossa vida para o lado positivo e negativo, mas não fomos nós que plantamos essas coisas. Nós simplesmente as recebemos. Então, isso é muito comum na vida também. Há coisas que batem na nossa porta que nós não escolhemos e muito menos plantamos. Um excelente exemplo disso é Jó. É um livro do Antigo Testamento que conta a história de um homem que era correto, que tinha uma relação correta com Deus e que passa por terríveis sofrimentos, fruto de uma ação de Satanás, que queria provar para Deus que Jó só era correto e fazia as coisas que devia fazer porque tudo dava certo na vida dele. Se as coisas passassem a dar errado, ele abandonaria Deus, como muitas pessoas fazem. Eu conheço vários casos assim. E Satanás, por causa disso, age na vida de Jó e Jó tem enormes perdas na sua vida. Ele não plantou aquilo, mas ele colheu os resultados. A segunda lei espiritual, eu poderia dizer que é: a palavra nunca volta vazia. Vamos ver o que está escrito lá em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Isso é Deus falando. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, toda palavra que sai da boca de Deus nunca volta vazia, ou seja, nunca volta sem atingir seus objetivos. E o que é a palavra que sai da boca de Deus que nós temos conhecimento? É o que a gente chama a Bíblia. Então, tudo o que está escrito na Bíblia terá o resultado que Deus estabeleceu quando inspirou os autores da Bíblia a escreverem aquelas coisas. Porque nós entendemos que o que está na Bíblia é inspirado é como uma palavra que tivesse saído diretamente da boca de Deus. Ora, se essa palavra saiu da boca de Deus, conforme Isaías nos conta, essa palavra que é o texto da Bíblia, não vai voltar vazio. Ele vai render os frutos, vai render os resultados que Deus tinha quando deu aquelas profecias, quando fez aquelas promessas, quando estabeleceu determinadas regras de vida, que são mandamentos, e também quando disse que determinados comportamentos seriam punidos. A palavra de Deus nunca volta vazia. Mas a palavra de Deus não está só na Bíblia. Ela também é dada a profetas, a profecias hoje em dia. Embora muita gente abuse, tenha muito mais profetada, ou seja, gente se fazendo passar por profeta que não é, tem muito mais profetada do que profecia. Mas quando há uma profecia de Deus, essa palavra não volta vazia. Quando Deus fala no seu coração e te diz: faz isso, meu filho, minha filha, vá por esse caminho, isso vai dar certo, pode ter certeza que essa palavra não vai voltar vazia, ela vai frutificar exatamente da forma como Deus estabeleceu. Portanto, aquilo que Deus ensina é verdadeiro. O que Deus ordena precisa ser cumprido. Não só por obediência, mas também porque é para o nosso próprio bem. E o que Deus profetiza vai acontecer, porque Deus tudo sabe, Deus tudo pode. A palavra de Deus é um absoluto na nossa vida espiritual e deve ser tomada com muito respeito e consideração. A palavra de Deus se cumpre sempre. A palavra de Deus nunca volta vazia. A terceira lei espiritual que eu queria comentar com vocês, que eu poderia chamar a lei do eis-me aqui. E eu vou ler um texto de Isaías que explica o que eu quero dizer. Está lá, Isaías capítulo 6, versículo 8. E diz assim: então, ouvi, quem está falando é Isaías, é uma visão que ele está tendo do trono de Deus. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu, Isaías, respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo. E aí Deus diz o que Isaías deve falar. Repare, Deus só fala para Isaías o que ele deve dizer para o povo depois que Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Não precisa mandar outra pessoa. Mande a mim mesmo. Eu estou disposto, eu vou, eu farei aquilo que é necessário. Depois que Isaías diz isso, Deus diz para ele: vá e diga a este povo tal e qual coisa.
O importante aqui não é o que Deus mandou Isaías dizer para o povo naquele momento, e sim o fato que quando Isaías se coloca à disposição, quando ele diz para Deus: "Eis-me aqui", Deus automaticamente age em cima desta disposição de Isaías, e Isaías passa a ter um papel fundamental na vida do povo. Muitas pessoas nos procuram nas nossas redes sociais querendo saber que planos Deus tem para elas, especialmente na obra dele. Elas querem trabalhar, mas antes de começar a trabalhar, elas querem saber o que Deus tem para elas. Talvez pensando assim: "Ah, se Deus tiver para mim alguma coisa que eu não gosto, eu não vou fazer não". Então as pessoas querem que Deus diga para elas o que elas vão fazer, para que isso passe pelo crivo delas e para que elas então digam: "Ah, isso aqui é legal, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer". Deus não funciona assim. A lei espiritual não é desta forma. Você se coloca à disposição de Deus. Você diz para Deus: "Eis-me aqui, envia-me a mim". Não precisa enviar outra pessoa, envia a mim mesmo. E depois Deus vai te usar da forma como Ele quer. E como você se colocou à disposição dele, você vai fazer aquilo que Deus colocar no seu caminho, mesmo aquilo que você não quer fazer. E a história dos profetas, dos grandes homens de Deus, é exatamente assim. Moisés não queria liderar o povo de Israel e tirar o povo de Israel da escravidão no Egito. Ele relutou, mas ele acabou aceitando e se colocando à disposição de Deus e foi. Um outro bom exemplo é Jonas. Deus diz para Jonas: vai para o norte, para a Síria, para pregar. A Síria era inimigo do povo de Israel, e Jonas pegou um navio para fugir para o sul. E aí tem a história da tempestade, Jonas é atirado no mar, acaba engolido por um peixe, etc. Jonas não queria fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Há muitas histórias na Bíblia de profetas relutantes, profetas que não queriam fazer aquilo que Deus queria, mas como eles se colocaram à disposição de Deus, eles foram e cumpriram. Então, se você quer saber o que Deus tem para você, a lei espiritual é clara. Coloque-se incondicionalmente à disposição da obra de Deus e aguarde. Comece a fazer aquilo que passar pela sua frente, por mais simples que seja. E pode ter certeza que Deus fará coisas através de você. Deus vai usar a sua vida de maneira maravilhosa e você vai acabar fazendo coisas que você nunca imaginou que poderia fazer. Então, aí estão as três leis espirituais: a lei da semeadura, a lei que indica que a palavra que sai da boca de Deus nunca volta vazia, e a lei do eis-me aqui, ou a lei de se colocar à disposição de Deus de maneira incondicional. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, nos indique para amigos, para parentes, porque tudo que queremos é divulgar a palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.